série aqui no Matina e para isso eu convidei o advogado Dr. Carlos Rebouças, porque o nosso tema de hoje é internação compulsória de usuários de drogas, que é exatamente esse assunto que o Leonardo Marques citou no bloco do jornalismo, que é quando a pessoa ela não se dispõe a ser internada e ela é levada, como eu disse, na marra, né? Vamos usar logo o termo bem cearense para vocês entenderem. Então, contra a vontade dela, ou seja, uma internação involuntária. E aí, sobre esses direitos, como proceder ou não proceder, se isso é legal ou se não é, não tem ninguém melhor para poder esclarecer do que um advogado. Bom dia. Bom dia, Babi. Isso é legal? É permitido por lei? Hoje, apenas no estado de São Paulo, né, a partir de segunda-feira, passada agora, dia 21, o governo do estado de São Paulo instituiu essa internação, né, involuntária do usuário de droga. O que até então, a única lei que existe no Brasil falando sobre internação é uma lei de 2001 que trata da internação de pessoas com problemas psiquiátricos. Existem 3 tipos de internação. Nós temos a internação voluntária, que é aquela onde a pessoa toma consciência do seu problema e ele mesmo requer a internação. Nós temos a internação involuntária, é onde a pessoa até pode ter consciência do seu problema, mas ela não quer ser interna, e aí um parente, um terceiro, um familiar requer essa internação. E no prazo de 72 horas isso é comunicado ao Ministério Público. E existe a internação compulsória, que é aquela onde um juiz manda internar. E isso é previsto na lei de 2001 para quem tem problemas psiquiátricos. O que nós temos hoje, em abrangência para todo o Brasil, é um projeto de lei, né, que vai alterar a lei de tóxicos do ano de 2006. Esse projeto tanto prevê aumento de penas, como, por exemplo, para drogas vai haver uma qualificação de drogas. Se a pessoa é traficante de uma droga mais leve, vai ter uma pena. Se ela é traficante de uma droga que causa mais dano à sociedade, como, por exemplo, o crack, ela já vai ter uma pena maior. E nessa emenda desta lei, do tóxico, prevê, aí sim, a internação compulsória, a involuntária e a voluntária do usuário de droga. Mas isso ainda é um projeto de lei. Então, hoje, apenas em São Paulo, com esse projeto de lei, com essa lei estadual lá em São Paulo, é que está vigorando a internação involuntária e a compulsória. E parece que eles já começaram a fazer isso com a Cracolândia, né? Com a Cracolândia. O problema hoje, Babi, é o seguinte: existem 3,4 milhões de usuários de droga no Brasil, certo? De viciados em crack. 1,8% da população brasileira. Né? Se nós formos comparar isso com outras drogas, inclusive com drogas listas, como o álcool, por exemplo, é mínimo, porque o álcool, 18% da população brasileira é alcoólatra hoje. Agora, o que acontece? O poder destrutivo do crack é muito maior que o do álcool. Ele é um poder destrutivo muito rápido e que não destrói apenas a pessoa, ele destrói a pessoa e toda a família. Não obstante, por exemplo, o álcool também destrua, mas é num processo lento de anos. O crack não. Em poucos meses de uso, o ser humano fica destruído, a sua família também é destruída porque começa problemas com violência, né, agressão, com furto, com roubo, para poder suprir o uso daquela droga. Então, é uma saída onde existem 2 correntes. Existe a corrente das pessoas que concordam, que dizem que a prevenção já não resolve mais contra o crack, né, porque realmente seria um problema de saúde pública. E existem as pessoas que dizem que não, que o crack ainda é isolado. Até usa a argumentação de que em São Paulo apenas 0,05% da população é viciada em crack, enquanto em álcool, né, 6% da população seria viciado em álcool. Mas, de qualquer maneira, eu penso que seja uma solução a ser pensada melhor, porque nós não podemos cair no erro, por exemplo, eu não sei se você ou os telespectadores já assistiram um filme chamado Bicho de 7 Cabeças, que é um filme com Rodrigo Santoro, que retrata exatamente um jovem, né, de classe média, que o pai encontrou um cigarro de maconha no casaco dele, e aí foi se aconselhar com amigos, os amigos disseram, não, interna esse garoto. E ele internou o filho por causa disso, e ali ele sofreu abusos inenarráveis, né? É uma história verídica, né, do Austragésilo Bueno, que escreveu um livro chamado O Canto dos Malditos, e esse livro foi transformado em filme, e que mostra bem isso. Então, nós temos que tomar um cuidado, porque quando essa mudança da lei houver em todo o país, né, qualquer pessoa da família que veja um usuário de droga, um toxicômano,
pondo a própria vida em risco ou pondo a vida de outra pessoa, de terceiro em risco, ele vai poder telefonar, né? E vai vir uma equipe que ali vai, de forma involuntária, dominar aquela pessoa e interná-lo em uma unidade de tratamento. Agora, que unidade de tratamento é essa? Nós temos que tomar um cuidado para não voltarmos a essa época onde essas pessoas eram internadas em manicômios, em hospitais psiquiátricos e ali sofriam abusos como relatados de serem enterrados do pescoço para baixo, comerem comida estragada ou serem obrigados a tomar água de vaso sanitário e poder desobedecer às regras do local. Então nós temos que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Não ser apenas uma atitude higienizadora da sociedade, de pegar aquilo que não nos interessa e expurgar isolando. Tem que se ver isso com muito cuidado, como é que vai ser feito. Eu vou abrir a linha aqui, nós temos ainda o restante do bloco. Quem sabe você está em casa, você tem alguma dúvida, você quer participar, perguntar alguma coisa, liga pra gente no 3486-1721. 3486-1721. Se você tiver alguma pergunta, faça pra gente, liga pra gente, tá? Enquanto isso não está aqui o telefone na tela, não esquece, estou esperando sua ligação, viu? Enquanto isso ainda não entra em vigor, como é que a família deve proceder? Hoje, o que existe é o processo de curatela. O processo de curatela é o seguinte, aquela pessoa que ela não tem capacidade de gerir a própria vida ou está impossibilitado de tomar decisões na sua vida, a família entra com um processo de curatela, onde vai ser pedida a interdição dessa pessoa e aí pode ser requerido, inclusive, a internação involuntária ou até a compulsória, se o juiz mesmo notar que aquela pessoa deve ser internada. Quem é que pode sofrer um processo de curatela? Entre as pessoas elencadas na lei que podem ser curateladas, né, ser interditadas, encontram-se os toxicômanos, os usuários de drogas, e os ébrios habituais. Né? Os ébrios habituais é o alcoólatra, é aquela pessoa que habitualmente faz uso do álcool. E esse uso do álcool começa a interferir na vida daquela pessoa de tal maneira que ela não consegue mais tomar decisões ou começa a dilapidar o patrimônio devido ao álcool. E o toxicômano, do mesmo jeito, apenas é uma droga ilícita ao invés de uma droga lícita. Então, essas pessoas, a família pode ingressar com um pedido de curatela, requerendo uma medida liminar de internação daquela pessoa. E aí é interessante que haja um laudo de um médico que seja registrado no Conselho Regional de Medicina do Estado, onde se está requerendo aquela internação. Caso não seja possível o laudo prévio, ou porque aquela pessoa tornou-se um morador de rua, ou porque aquela pessoa realmente não se deixa examinar, pode sim ser requerido ao magistrado que interne aquela pessoa liminarmente e que dentro do devido processo seja realizado um laudo, e aí por uma equipe multidisciplinar, onde essa equipe vai avaliar se realmente é um caso de internação. Isso, Babi, porque nós temos que ter em mente o seguinte, não podemos sair internando todo mundo. O que tem a acontecer é que a internação deve ser o último estágio do tratamento, deve ser a última opção. Né? Devem haver outros, acompanhamento psicológico, né? Acompanhamento pelos familiares, por médicos e, em último caso, a internação. Tem uma ligação, a pessoa quer fazer um comentário, participar da nossa conversa aqui. Alô? Alô? Oi, bom dia. Bom dia. Com quem que eu tô falando? Célia. Oi, Célia. Você tem algum comentário aí? Eu tenho um comentário, sim. É o seguinte, eu tenho um comentário. Se a pessoa já está na rua, ao ponto de um familiar ou de um vizinho querer a internação dele, não tem mais por que obstruir isso. Ele tem que ser internado. Se ele se nega a se internar, a se cuidar, quanto mais vai em psiquiatra. Isso é utopia, não existe isso, gente. Infelizmente, eu tenho um na minha vida, mas meu filho, graças a Deus, não é esse ponto de estar em meio de rua e tudo, mas eu sei, eu sofro com outras mães, eu sofro com outros problemas. Eu trabalho no Tribunal de Justiça, eu estou abrindo meu coração e vejo como é que é os processos lá e tudo, e de sofrimento. Então, eu estou parabenizando. Pegou na rua, leva para internar. Se vai tomar água de privada, se vai comer comida estragada, é melhor do que estar usando crack, roubando, matando no meio da rua. Então, bota a vigilância lá dentro do internamento, entendeu? Já que não tem uma vigilância lá fora. Você está falando de que bairro?
Messejana. A Messejana. Eu estou de férias, estou da minha casa. Um bom dia para todo mundo aí na sua casa, o pessoal de Messejana também. Realmente são opiniões tão... Eu gostaria de ver o que é que o Carlos Rebouças vai dizer. Não, vamos ver aqui. Porque como ele é advogado, ele vai pela lei, né? Na verdade... Ou não? Estamos criando polêmica. A lei está dizendo que é para pegar e internar. E aí? Ele está dando a opinião já ao contrário. É por isso que ele já, vai ter nada, vai ter internação nada. E aí, Carlos? Na verdade, eu nem dei minha opinião ainda. O que acontece é o seguinte, a opinião da colega, né, foi no sentido de que os fins justificam os meios, né? E isso é muito perigoso. Porque quem é que vai... Eu recebi um telefonema uma vez, Babi, numa sexta-feira, às 2h da tarde, de uma senhora que estava dentro de uma clínica para tratamento de alcoólatras e tinha sido internado pelas filhas, à força, involuntariamente. E ela muito lucidamente conversou comigo explicando que não tem esse problema, que ela bebe socialmente e que as filhas internaram ela por questões financeiras, por questão de herança. E aí eu fui entrar com habeas corpus. É tanto que cabe o habeas corpus nesses casos, para poder retirar essa pessoa que está internada indevidamente. Eu não estou dizendo aqui que sou contra ou a favor da internação. Em determinados casos, até vai ter que acontecer mesmo, porque a pessoa realmente perde o controle de saber o que é bom para a sua vida. Mas tem que tomar cuidado para não se internar pessoas por qualquer motivo e não se internar pessoas sem um devido estudo por uma equipe multidisciplinar. Célia, obrigada pela sua participação. Meu Deus, sua participação. Tem mais uma ligação. Alô? Oi. Oi, bom dia. Bom dia. Quem é? Francisco. Oi, Francisco. Qual é a sua dúvida ou seu comentário? Na verdade, seria mais um comentário, assim, porque realmente eu vi que atualmente, né, saiu essa lei estadual lá em São Paulo, e aí começou a discussão do pessoal. Interna, não interna, compulsório, é o retrocesso, porque, na verdade, eu já trabalhei nessa área de saúde mental e, tipo, uma das lutas é a luta contra a internação. Não é à toa que, atualmente, os hospitais, inclusive, estão sendo acabados, os hospitais psiquiátricos. Isso. E aí, assim, mas quando você pensa nessa questão do crack, realmente é muito complicado, assim. Tipo, como eu trabalhei em CAPS para essa parte de usuários de drogas, esse modelo, assim, aberto, que a pessoa vai para sua casa, ele realmente não é tão, como é que eu posso dizer, eficiente. Porque a pessoa, assim, ela fica à mercê, tipo, ela passa o dia inteiro no CAPS. Ela vai estar recebendo tratamento, conversa com o psicólogo, faz uso de medicamento assistido e tal. E à noite... ela volta a ser exposta à violência do crack. Muitas, por exemplo, eu lembro que tinha mães que chegavam lá pedindo para a gente ajudar a internar o filho, porque a casa da pessoa era uma boca de fumo. E aí? E aí, nesse caso? Na internação, o que se tem estatística hoje é que 30% se recupera. Ou seja, 2/3 se recuperam. Mas 1/3 se recupera apenas. Mas na internação involuntária, apenas 2% se recupera. É o que tem de estatística hoje. Ou seja, ele tem que manifestar a vontade realmente de se O mais recuperar. interessante seria manifestar a vontade ou então repensar a maneira dessa internação e desse tratamento. Porque 2% de recuperação, eu penso que é muito pouco para justificar essa violência toda. Né? Tem que se pensar. Eu não tenho um posicionamento ainda contra ou a favor. Por quê? Porque não está bem claro como vai ser feito. E o Estado não tem aparelhamento para receber essas pessoas. De que adianta mais uma lei linda no papel, como é o Estatuto da Criança e do Adolescente, como é o Código de Defesa e Proteção do Consumidor, e que não tem efetividade na prática. Então, temos que ver como é que vai ser essa efetividade. E pior, se não conseguir o Estado dar o aparelhamento necessário e começar a fazer medidas paliativas, como a reestruturação desses hospitais psiquiátricos, que o telespectador falou, que ele está conhecendo realmente a matéria, estão sendo desativados porque só serviu para torturar e degradar o ser humano, e não para recuperar. Infelizmente, o nosso tempo hoje já acabou. O assunto é muito bom, muito polêmico. Acho que merece uma continuidade, viu? Gente, ó, obrigada. Obrigado a você mais uma vez. Obrigada, viu, para vocês aí que participaram, que ligaram ao vivo pra gente. Amanhã eu tô de volta com Matina às 8h da manhã, em ponto. Eu encontro com vocês. Beijo. Tchau. Vem aí o Miga dele, viu? Top mais.